Olá, queridos ouvintes, a paz do Senhor. Eu sou a Paula. E eu sou o Paulo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da EBD Fiel. Hoje vamos estudar a lição 1, Jetro, Conselhos Sábios Aliviam Fardos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de visitar a nossa página no Instagram, EBD Fiel. Curta, compartilhe e nos ajude a levar a palavra de Deus a mais alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Bom, o tema geral deste trimestre é bem interessante. Personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. É um tema que inspira, né? Com certeza. E começar com Jetro é muito apropriado. A lição foca justamente em como o conselho sábio dele ajudou Moisés a aliviar um fardo pesado. Exato. E o texto áureo, lá de Êxodo 18:18, já dá o tom, né? Totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. É bem direto, muito direto. E a verdade aplicada também é super relevante para nós hoje. Precisamos avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas, porque afinal pertencemos ao Senhor. Perfeito. E os objetivos da lição são claros. Conhecer melhor quem foi Jetro, pensar sobre a importância de valorizar conselhos de pessoas maduras na fé e identificar os benefícios de boas parcerias, né? Especialmente no ministério. Isso mesmo. Então vamos começar pelo primeiro tópico. Conhecendo Jetro. Quem era essa figura tão importante? Boa pergunta. O nome dele já diz muito, né? Jetro significa excelência ou excelente. Interessante que ele também é chamado de Reuel em outras passagens, como Êxodos 2 e Números 10. É verdade. E ele não era um israelita, mas sacerdote em Midian. E olha que curioso, ele era descendente de Abraão através de Quetura. Uma conexão, digamos, lateral com a história do povo de Deus. Uma conexão importante. E claro, o papel mais conhecido dele é ser sogro de Moisés, pai de Zípora. Exatamente. Ele deu a filha Zípora em casamento a Moisés e eles tiveram 2 filhos, Gerson e Eliezer. E o que as fontes nos dizem sobre o caráter dele? O estudo descreve como alguém equilibrado, de bom senso. Sim, e um ótimo conselheiro. A gente vê isso na prática quando ele vai visitar Moisés no deserto, ali em Êxodo 18. Ele chega num momento chave. E a primeira reação dele, antes mesmo de dar qualquer conselho, é muito bonita, né? Ele ouve Moisés contar tudo o que Deus fez por Israel e o coração dele se alegra. Isso é fantástico. Ele bendiz o Senhor, reconhece o poder de Deus e diz aquela frase marcante: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. É uma declaração de fé poderosa. Poxa, que testemunho forte, né? Provocado pelo relato de Moisés, isso mostra como é importante a gente compartilhar as obras de Deus. Sem dúvida. E essa base de reconhecimento da grandeza de Deus parece que prepara o terreno para o conselho que viria a seguir. Ele primeiro adora, depois observa. Faz sentido. E o que foi que ele observou que o deixou preocupado? Ele viu a rotina de Moisés. O povo vinha para ser julgado e Moisés ficava nisso o dia inteiro, desde a manhã até a tarde. Uma cena, imagino, de exaustão. Uma fila enorme, um líder tentando dar conta de tudo sozinho. Dá para imaginar o desgaste. Exato. Jetro percebeu que aquilo não era sustentável. Era ruim para Moisés, que ia desfalecer, e para o povo que ficava esperando. Ele via um líder caminhando para o esgotamento. E ele não ficou quieto, né? Qual foi a abordagem dele? Foi direta, mas com muito respeito e preocupação genuína. Ele falou: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, porque esse negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Um diagnóstico claro. A carga era demais, o modelo não funcionava. É interessante que, segundo uma das fontes, ele até participou de um momento de comunhão com os sacrifícios, junto com Moisés e os anciãos antes de dar o conselho. Isso mostra o clima, né, de reverência. Sim, dá uma profundidade maior ao momento. O conselho veio num ambiente de busca a Deus, de comunhão, e não foi só apontar o problema, ele trouxe uma solução bem prática. É verdade. O tópico 1.3 detalha bem isso. Como foi essa proposta de Jetro?
foi bem estruturada, quase um plano de ação mesmo. Primeiro ele falou sobre escolher as pessoas certas. Moisés precisava procurar homens com qualidades bem específicas. Quais qualidades eram essas? Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que abominassem a avareza. É uma combinação poderosa de competência, capazes, com caráter íntegro, né? Temor a Deus, verdade, aversão à ganância. Essa lista por si só já é uma aula de liderança, né? Não bastava ser bom no que fazia, tinha que ter o coração no lugar certo. E o que mais? Ensinar. Moisés precisava instruir esses homens escolhidos, ensinar os estatutos, as leis, o caminho certo, o trabalho que eles deveriam fazer. Não era só delegar, era capacitar. Ah, importante isso, preparar as pessoas para a responsabilidade. Estrutura. Ele sugeriu uma organização clara, uma hierarquia. Líderes sobre grupos de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Isso ajudaria a distribuir a demanda, a descentralizar. Entendi, uma forma de organizar o atendimento ao povo e, por fim, a delegação em si, né? Exatamente, o quarto ponto era delegar. As causas menores, mais simples, seriam resolvidas por esses líderes em seus níveis. Só as causas mais graves, mais complexas, chegariam até Moisés. Isso aliviaria muito a carga dele, né? Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga e eles a levarão contigo. A ideia de compartilhar o peso. É uma aula de administração, como ressalta uma das fontes. Uma liderança compartilhada, descentralizada. Moisés continuaria sendo o principal elo com Deus, mas sem se destruir nos detalhes do dia a dia. Uma lição que vale até hoje, né? Com certeza. O coração de Jetro se alegrou com o bem de Israel e ele agiu com sabedoria para ajudar. E isso nos leva direto para o segundo tópico, a importância de aprender a ouvir. Afinal, de que adianta um bom conselho se a pessoa não está disposta a ouvir? Pois é. Moisés poderia ter ficado orgulhoso, achado que só ele podia fazer aquilo. Mas ele ouviu. E o livro de Provérbios, que a lição cita bastante, fala muito sobre isso. Fala mesmo. Diz que o tolo acha que o caminho dele é o certo, mas quem dá ouvidos ao conselho é sábio. E que na multidão de conselhos há segurança. Ouvir é sinal de sabedoria. Exatamente. E como a gente desenvolve essa capacidade de ouvir bem, de discernir o que é bom? A lição aponta para a oração, para a busca da direção do Espírito Santo. Sim, buscar a Deus nos ajuda a ter relacionamentos mais saudáveis e a ter aquele discernimento para saber qual conselho é prudente, qual nos leva para mais perto de Deus e da vitória nele. É isso aí. E a lição faz uma comparação bem interessante entre Jetro e o apóstolo Paulo. Verdade. Jetro falando para Moisés sobre estrutura e Paulo falando para Timóteo sobre escolher homens fiéis e idôneos para ensinar outros. Contextos diferentes, mas uma linha comum, né? Uma linha bem clara. Jetro foca na organização para aliviar a carga, Paulo foca na qualificação e na multiplicação de mestres, para dar continuidade ao ensino. Mas ambos falam da necessidade de envolver outras pessoas, de não centralizar tudo. E as qualidades que eles buscam nesses líderes são parecidas, né? Capazes, tementes a Deus, íntegros, sem cobiça, um padrão que se repete. Exato. Mostra que certos princípios de liderança e caráter são atemporais na obra de Deus. Mas olha, por mais importante que seja o conselho humano, a lição reforça algo ainda mais central. Correção, para que seja sábio nos teus últimos dias. A Bíblia é a nossa fonte principal, o nosso guia seguro. Rejeitar o conselho de Deus é muito sério. Sim, o pastor Valdir Bíssigo, citado na lição, fala que nossa vida deve ser guiada primeiro pela palavra e depois por conselhos de líderes que estejam alinhados com ela. Isso traz bênção. Exato. E isso levanta outra questão prática. Como a gente avalia a origem do conselho? Não é só ouvir qualquer um, né? Com certeza não. O estudo diz pra gente analisar a fonte. Essa pessoa é conhecida pela integridade? Teme a Deus? É fiel? O conselho dela edifica, exorta, consola, como diz 1 Coríntios 14? É um filtro importante. Um conselho que só desanima, que não aponta para a solução em Deus ou que gera confusão, a gente tem que ter cuidado. E a intenção por trás também conta muito. Como o comentário sobre o Antigo Testamento diz, Jetro teve o cuidado de mostrar para Moisés
que a mudança ia fortalecê-lo, não diminuí-lo. O foco era o bem. Isso, a intenção era construtiva. Isso tudo faz parte de aprender a ouvir. Ter humildade para receber, mas também ter discernimento para filtrar. Sempre comparando com a palavra. O que nos leva, então, para o terceiro tópico. Saber rejeitar os maus conselhos. Tão importante quanto ouvir os bons é identificar e se afastar dos ruins. Fundamental. O Salmo 1 já começa com isso, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Já coloca uma divisão clara. E Provérbios também alerta que os conselhos dos ímpios são engano. E como a gente se protege disso na prática? A lição fala sobre conhecer bem quem está aconselhando. Sim, lembra daquele ditado, as más conversações corrompem os bons costumes? É bíblico, está em 1 Coríntios. Se a gente fica muito exposto a conselhos que vêm de uma visão de mundo diferente da nossa, baseada em outros valores, isso pode acabar minando nossa própria fé e integridade. Faz sentido. Então a recomendação é ter cautela. Procurar saber da vida da pessoa, se ela tem a Deus, se é fiel, se tem experiência naquilo que está falando. É prudência, né? Muita prudência. E além de analisar o conselheiro, tem que analisar o conselho em si. A lição orienta a não agir por impulso. Qual o passo a passo sugerido? Orar. Buscar a direção de Deus sempre. Segundo, confrontar o conselho com a palavra, com os princípios bíblicos que a gente já conhece. E aqui tem um detalhe incrível na história de Jetro. Qual detalhe? Conta aí. O próprio Jetro, depois de dar todo aquele plano organizado, ele coloca uma condição. Ele diz para Moisés lá em Êxodo 18, 23, se isto fizeres e Deus to mandar, poderás então subsistir. Olha que coisa! Nossa, que humildade! Ele deu a sugestão, mas disse, confirma com Deus primeiro, mesmo sendo um conselho super prático e lógico. Exatamente. Ele reconheceu que a palavra final era de Deus. Ele não impôs a ideia dele. Isso é uma lição tremenda para quem aconselha e para quem recebe conselho. E o texto diz que Moisés ouviu e fez o que Jetro disse, o que sugere que ele buscou essa confirmação e a recebeu, né? E deu certo, deu muito certo. Mostra que o conselho estava alinhado com a vontade de Deus. É um modelo para nós. Mesmo um bom conselho de uma fonte confiável precisa passar pelo filtro da nossa busca pessoal a Deus. E a lição também alerta para aqueles conselhos que vêm de gente com má intenção mesmo, né? Inveja, vontade de atrapalhar. Infelizmente, existe pessoas que dão conselhos que parecem bons na superfície, mas que no fundo querem nos desviar, nos sabotar. Por isso a necessidade de estar sempre atento, observar, avaliar, questionar e, acima de tudo, levar ao Senhor em oração. Aquele versículo de Provérbios é muito forte. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Nem tudo que parece bom realmente é. Exato. E às vezes a melhor resposta para um mau conselho é fazer como Neemias, né? Como assim? O que Neemias fez? Quando os inimigos vieram com conversinha tentando distraí-lo da reconstrução dos muros, ele respondeu firme: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ele nem deu ouvidos, reconheceu a armadilha e se recusou a sair do foco que Deus tinha dado para ele. Puxa, que exemplo prático. Às vezes, a sabedoria é simplesmente dizer não e continuar o trabalho. Perfeito. Fica claro que discernir e rejeitar o mau conselho é tão vital quanto aceitar o bom. E o teste final é sempre buscar a direção do Senhor. Então, para a gente fechando nossa conversa de hoje, vamos recapitular os pontos principais que esse estudo sobre Jetro e Moisés nos trouxe? Vamos lá. Primeiro, ficou bem claro que todo conselho, não importa de onde venha, precisa ser passado pelo filtro das Escrituras, da oração, buscando a orientação do Espírito Santo. Segundo, a importância de analisar com cuidado a fonte do conselho, quem está falando, qual a intenção, e também o conteúdo e os possíveis resultados, bons ou ruins. É uma atitude de sabedoria, de prevenção. E terceiro, o exemplo deles nos ensina muito sobre humildade para ouvir, mesmo sendo um líder como Moisés, sobre sabedoria prática para aconselhar, como Jetro fez, pensando no bem-estar do outro, e principalmente sobre a necessidade de buscar a aprovação de Deus nas nossas decisões. São lições de liderança, de relacionamento, de vida com Deus,
que continuam super atuais, né? Saber dar e receber conselhos com sabedoria e humildade é essencial para a gente servir a Deus e ao próximo de forma eficaz e importante, sustentável, sem se esgotar. Exatamente. Uma história antiga, mas que ecoa muito nos desafios que a gente enfrenta hoje. Verdade. Isso nos deixa pensando, como podemos cultivar ambientes, nas nossas igrejas, nos nossos relacionamentos, onde buscar e oferecer conselhos sábios, como Jetro e Moisés fizeram, seja visto como sinal de força e maturidade, e não de fraqueza. Fica aí a reflexão. Ótima reflexão. E assim chegamos ao fim do nosso resumo de hoje. Na próxima semana estudaremos a lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Esperamos você. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima lição. EBD Fiel. Fiel à palavra.